Bom dia, irmãos. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, de ovelhas e bois, numa grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararem comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Vamos ler ainda Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Capítulo 8. E o 2 aos Coríntios, capítulo 5. Depois nós lemos essa escritura. 2 Coríntios 5. Vamos ler o versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ler Apocalipse 3. Verso 20. Eis, estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Vamos orar. Gracioso Deus, obrigado por esta manhã tão bela, por ter nos despertado para estarmos na tua casa, e estamos com saúde, com alegria. E agora precisamos do Espírito do Senhor para ministrar para nós, falar através da Tua palavra aos nossos corações. Só temos condições de anotar, escrever algumas notas, mas só o Teu Espírito pode nos revelar o verdadeiro significado de tudo isto. Dá-nos a graça para entender e compreender, e também que eu possa ser usado pelo Teu Espírito para ministrar aos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Nós lemos
Israel saindo, e nós lemos Paulo mencionando a nossa entrada, a nossa saída do mundo e a nossa entrada em Cristo. E nós lemos na nossa era, no nosso tempo, Jesus já do lado de fora. Vocês sabem, na última escola que eu dei aqui para os irmãos, nós aprendemos numa primeira parte sobre redenção, que redenção tem duas partes. A primeira é sair de, e a segunda é entrar em. Você precisa sair, mas você precisa entrar. Nem todos que saem entram, como nem todos que saíram do Egito entraram em Canaã. Nem todos que saem do mundo entram em Cristo. Nós vimos ontem que, tendo Deus salvo um povo, tirando-os do Egito, eles saíram, a primeira parte da redenção surtiu efeito sobre eles, mas eles não puderam entrar, porque Deus destruiu na caminhada depois os que não creram. Então nós vemos que, além de nós sairmos do sistema do mundo, o mais difícil é o mundo e o sistema sair de nós. E Israel conseguiu sair do Egito, mas o Egito, diz o profeta, Deus levou 40 anos e não conseguiu tirar o Egito de dentro deles. Quando um homem entra no rio, não é o entrar no rio que mata o homem, mas é o rio que entra no homem que mata. E nós também estamos no mundo, mas não é isso que nos mata, é quando o mundo entra em nós que ele pode nos matar. Então, não foi a mulher de Ló entrar em Sodoma que a matou, mas foi quando Sodoma entrou dentro dela. Entrou de uma tal maneira que, mesmo ela saindo de Sodoma, Sodoma não saiu dela e ela morreu fora de Sodoma. E muitos não morrem no mundo, não morrem nas denominações, como também os filhos de Israel que morreram, não morreram no Egito, mas morreram no deserto, debaixo da coluna de fogo, debaixo da nuvem. Morrem dentro da igreja, porque eles saem do mundo, mas o mundo não sai deles, a organização não sai deles, e infelizmente eles perecem, porque eles não continuam crendo, não prosseguem crendo. E outro ponto que nós devemos salientar é que a saída ou a libertação, ela é só para os filhos de Deus. Você vai observar que Malaquias 4 foi enviado para os eleitos. A Bíblia diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Vocês vão ver que no ano do jubileu, em Levíticos 25, a trombeta era tocada, mas o servo, ele não podia ser liberto. O servo, ele tinha o seu salário, ele tinha o seu pagamento todo mês. Só os filhos de Israel podiam sair, só os filhos de Israel podiam ser libertos. E o profeta compara isso, falando sobre essa saída. Ele fala
no parágrafo 47 da mensagem Retorno e Jubileu, ele diz: agora vemos onde estamos chegando. Tudo certo, recordem, o Filho é o que permanece. Eles estão ali para sempre. Eles são trazidos ali por predestinação. Efésios 1,5 diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo antes da fundação do mundo. São filhos que são nascidos na igreja de Deus, e eles permanecem ali porque são nascidos nela. Isto é, eu não me uni à família Bisoni, eu nasci na família Bisoni. Você não se une à igreja de Cristo, você nasce nela. O 48 diz: agora recordem, um servo recebia sua recompensa ou seu salário, mas ele nunca era liberado no jubileu. Não, senhor. Um servo não era liberado no jubileu porque não era um israelita. Ele tinha de ser nascido para poder ser livre no jubileu. Ele tinha seu salário. E muitas pessoas recebem suas recompensas aqui. Quer abrir sua Bíblia em Mateus 6? Vamos associar bem isso com as Escrituras. Mateus 6, verso 1, 2 e 3. Verso 1 e 2. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Aí você vai ver uma coisa: você nunca vai ser honrado ou glorificado aqui. Se esperar honra aqui, você está ganhando o teu salário. A mulher, a honra dela é para o marido, a honra da igreja é para Cristo. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. É isso que eu estou lendo aqui. E muitas pessoas recebem suas recompensas. Jesus disse a respeito dos hipócritas, disse: eles têm sua recompensa, mas vocês são diferentes. Sim, isso é o que Jesus estava dizendo em São João 8 sobre os judeus. Eles disseram: nós somos livres. Ele disse: os servos não ficam na casa, mas quando ele lhes deu o nascimento, eles não eram mais servos, eles eram filhos e co-herdeiros com ele no reino. Esta é a maneira que é com a igreja: é co-herdeira com Cristo no reino, herdeiros de todas as coisas de Deus através dele. Aleluia. Agora vocês vão ver que isto não é para qualquer um, é para os filhos. Mas vocês vão ver que nessa saída, tinha e eu quero que você abra em Levíticos 25, tinha um requisito para Deus libertar. Levíticos, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico 25. Vocês vão ver que havia um requisito. Não é simplesmente assim uma coisa que é para qualquer pessoa. Quer dizer, não é uma promoção. Eu falei essa expressão esse dia. Não é uma promoção de salvação, né, que Jesus está fazendo. É uma coisa que foi comprada e paga um alto preço. E Deus elegeu, Deus predestinou aquelas pessoas que realmente queriam isso.
desejavam isso. Levíticos 25, verso 29. E quando alguém vender uma casa de morada em cidade, uma casa de moradia em cidade murada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas se cumprindo-se de um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muro, em perpetuidade ficará o que a comprou pelas suas gerações, não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro ao redor serão estimadas como o campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Quem estiver fora dos muros, correto? Amém? Agora vocês vão observar isso aqui, que a mensagem desta manhã é exatamente, ontem nós pregamos, sexta, nós pregamos onde estamos. Ontem nós pregamos o rapto veio a era de Laodiceia. Hoje nós estamos pregando saindo de Laodiceia e entrando em Cristo. O rapto veio a Laodiceia, mas Laodiceia não recebeu. A mensagem veio a Laodiceia, mas não receberam. E foi exatamente um cumprimento, porque Jesus também, quando ele veio, a Bíblia diz em São João 1,11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esta mensagem também veio a Laodiceia, veio aos pentecostais, porém eles não a receberam. Mas daí então você vai ver o verso 12, mas todos quantos a receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Então, como Laodiceia não recebeu, Deus então começou a tirar, como o Egito recebeu a mensagem de Moisés. Mas para eles foi juízo. E Deus então tirou Israel do Egito, mostrando que ele tiraria uma noiva, tiraria um povo de dentro das organizações, quer dizer, uma nação de dentro de outra nação. Então, saímos e agora estamos entrando em. Alguns já entraram e alguns estão a adentrar, né? E uma das coisas que nós só podemos ser livres se sairmos fora dos muros. Quer dizer, casa dentro do muro, dentro da organização, dentro do sistema, não pode ser liberto, não pode ser livre. Na mensagem ainda, Retorno de Jubileu 35, o profeta diz: notaram ao ler o que nós lemos, que se um homem comprasse uma propriedade dentro de uma cidade murada, então ele tinha um ano para redimi-la de novo, se a tivesse vendido. E se ele não a redimisse de volta aquela propriedade, se ela estivesse dentro de muros, ela tinha que permanecer ali. Ela não podia ser liberada no jubileu. Estava obrigada a permanecer ali. Elas estavam além do muro. Elas nunca ouviram o jubileu. A trombeta soando. Olha, as organizações nunca podem ouvir o que você ouviu. Você tem que sair de lá de dentro. Nós temos que sair de lá. Agora, sair é mais fácil do que entrar. Porque não diga, eu já saí da organização. Você saiu, mas eu quero saber uma coisa: a organização saiu de você. O indivíduo foi tirado de dentro do rio, mas agora tem que tirar o rio de dentro do indivíduo. E aí é um trabalho que tem que ter perícia, né? O bombeiro tem que ter curso para tirar a água de dentro do indivíduo, para fazer ele voltar à vida. Tirar. E Deus, ele levou 40 anos e não conseguiu tirar o Egito de dentro de Israel. Sempre tinha uma vontadezinha de voltar lá para trás, sempre tinha uma vontadezinha de voltar para o sistema, para o mundo, para a organização, de volta aos velhos costumes mundanos, romanos. Então você só pode ser liberto se você é um filho, nascido de novo. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode nem mesmo ver o reino de Deus. Agora, sair, todo mundo sai. Você vai ver que a trombeta ecoou, Moisés pregou e todos saíram. Mas além de Israel sair, saiu também uma mistura, né?
e se não a redimisse de volta aquela propriedade, elas nunca ouviram o jubileu, a trombeta soando. Eles soavam uma trombeta e ela não podia ser liberada. E eu tenho muito receio de que uma das coisas que nós tínhamos no princípio, como os mais antigos pregaram, contra nos organizarmos. Contra nos organizarmos. Que coisa bela é isso aqui. E desviamos e fizemos exatamente a mesma coisa contra a qual nossos pais lutaram tão arduamente para saírem. E a cidade murada, receio que muitos de nós hoje, muitos do nosso povo pentecostal, tenha sido murado em alguma denominação, quer dizer, nós somos o grupo tal, nós somos o grupo B. Alguma organização em algum lugar e nunca ouviram o som do jubileu e nunca retornarão para a herança. Agora lembre-se, hein? Aqueles que estavam murados nunca poderiam ser libertados. Agora vocês vão ver o porquê. Que quando Israel chegou em Jericó, havia filhos lá dentro? Havia escravos lá dentro? Havia. Raabe, sua família, seus pais. Mas como tirá-los de dentro de uma cidade murada? Se a lei dizia que não podia. E vocês sabem que Josué observava as leis que Deus deixou através de Moisés. Foi isso que Deus disse para Josué, não foi? Cuida para fazer conforme está escrito na lei de Moisés. Não era assim? E como que ele iria tirar? E inclusive vocês vão ver que os espias foram lá não para dar chance para ninguém. Eles foram lá para anunciar o juízo. Não foi isso? Se você está acompanhando a mensagem, eu creio que você já até entendeu. Né? E os espias foram lá, mas os espias foram lá e quando foram recebidos por alguém. Alguém recebeu a mensagem deles e guardou eles, e então eles deram uma promessa. Quando eles deram uma promessa, Deus teve que selar aquela promessa também. Deus tinha uma palavra que não podia tirar ninguém de lá porque estava a cidade murada, e cidade murada não pode ser resgatada. Aí Deus teve que mudar o plano. Então eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar os muros. Amém? Eu derrubo os muros, não quebro a minha palavra e cumpro a palavra dos mensageiros. Foi isso que Deus fez comigo e contigo. Amém? Estávamos dentro de uma organização e Deus não podia, mas Ele teve que quebrar as barreiras, quebrar os muros. Então não quebrou sua palavra e nós fomos resgatados. Amém? Veja, porque Deus não aceita a organização. Veja, o proprietário tornava-se dono deles se eles colocassem sua herança em uma cidade que estivesse murada. Raabe estava naquela cidade murada. Mas se ela estivesse do lado de fora, cidadezinhas que não estivessem muradas, então aquilo era considerado como as planícies e poderiam ser liberadas no jubileu. Eu não desejo criticar, mas eu apenas desejo afirmar o que é verdade, o que é realmente verdade pelas Escrituras. Correto? E vocês vão ver que nós não podemos de hipótese nenhuma, de modo nenhum, organizar. No 78 o profeta diz: esta é a maneira que é esta noite. Pentecostais, vocês desobedeceram a Deus quando se organizaram e se separaram, parecendo não ter fé. Você pode ser pentecostal de nome, mas você tem que ser pentecostal sob condições. Que a vida de Cristo, a palavra de Deus, possa fluir através de você e se manifestar e provar ser de Deus. E Deus trabalhando através de você, a vida de Cristo em você. Isso é um verdadeiro pentecostal, a vida de Cristo dentro dele. Amém? E você vai entender que nós não temos partido. Quando nós saímos de um sistema, uns diziam assim: tu é do grupo A ou do grupo B, pessoal? Tu é do A, do
do A ou do B? Eu disse, olha, eu quero dizer uma coisa para você, eu não sou nem do A nem do B. Eu sou de Cristo, da palavra. Mas eu honro esses homens e honro esses grandes pregadores e esses grandes homens de Deus, que são homens, porque Deus só pode trabalhar através de homens. Não como a igreja de Corinto, que dizia, um eu sou de Paulo, outro eu sou de Cefas, outro eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Cristo. Não nesse sentido. Mas crendo que Deus trabalhou e trabalha através de homens, e que o nosso companheirismo é em torno da palavra. Amém? Amém. E que não podemos tomar partido, né, de A ou de B, ou de C, ou seja lá o que for. Então saímos. Você saiu? Saiu. Mas cuidado, porque contigo saiu muita gente, viu? Deus, glória, Senhor. E a mensagem foi pregada para todos, não foi? E você sabe que aí vem a mensagem do profeta, que diz assim, eu vou ler Israel em Cades Barneia, né? É uma escola. Agora eu quero que você saiba que quando o fenômeno ocorreu, aconteceram milagres, sinais e maravilhas. Quando eles saíram, a Bíblia diz que uma multidão mista saiu, um grupo misto de pessoas. Está certo isso aqui que o Mombrana falou? É o que está escrito ali em Êxodo capítulo 12, versículo 27 ou 37. Que saiu um grupo, porque a Bíblia é interessante. Se você não ler e não parar para ver, a Bíblia diz assim, a Bíblia separou os dois povos ali, não separou? Ó. Dos filhos de Israel saíram 600 homens, fora os meninos. Aí depois o versículo vem e diz assim, e também saiu um populacho de gente, uma mistura de gente. Quer dizer, a Bíblia separa os dois, mas eles estavam no meio. Porque a única coisa que separa o crente do incrédulo é a palavra. Amém. Agora, alguns deles eram crentes, alguns fingiam crer. O pior é o que finge, porque é o manufaturado, né? O que finge crer. Existem três grupos: o cristão, o incrédulo e o manufaturado. Com o incrédulo, tu não precisa te preocupar. Sabe por quê? Porque ele vem, ouve um culto e diz assim, não, é muito duro, vai embora, nunca mais aparece. O manufaturado, ele fica dentro da igreja e ele vai até o final. Mas tem o cristão verdadeiro. Tem o crente verdadeiro que está ali, que mesmo Jesus mandando ele embora, ele não vai. Jesus disse, se vocês não querem ir também, ele disse assim, para quem iremos nós? Só de ti procede palavras de vida eterna. Amém? Então ele identifica a mensagem como sendo a vida eterna dele. Quer dizer, ele não está ali por causa da cura, do milagre. Ele veio, viu, Jesus faz milagre, cura, a vida dele é abençoada, mas ele não está ali por isso. Porque se ele estiver ali só por isso, quando acabar isso, ele também desiste. Mas o cristão, o verdadeiro fiel filho de Deus, aquele que está ali independente de qualquer coisa, ele diz, eu estou aqui por causa da vida eterna, da bênção principal. Quer dizer, ele não interessa, ele não é incrédulo. Ele pode não entender, muitas vezes, mas ele não é incrédulo. Ele ouve Jesus dizer assim, ó, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Ele não entende aquilo ali, mas como? A princípio ele não pode entender, porque como que um homem pode dizer que tem que comer da carne dele e beber do sangue dele? Isso para mim é vampirismo, isso é canibalismo. Ele pode até não ter entendido, duvido muito se Pedro tivesse entendido essa passagem, essa pregação de Jesus, mas ele não quis saber. Ele disse, bom, esse homem nunca falou nada que não tivesse certo. Eu vou ficar aqui, vou continuar, não interessa, tá? Ele está certo, em algum lugar isso aí vai encaixar. Na ceia ele viu aquilo se cumprir. Eles comendo do pão e bebendo do vinho. Correto? E ele deu a sua carne, ele deu o seu corpo em favor, ele deu o seu sangue em favor para salvar a humanidade. Ele conseguiu encaixar aquilo, quer dizer, ele teve sabedoria. E quando ele não tinha sabedoria para entender aquilo, ele deixou
deixou de um lado. Mensagem da estatura de um varão perfeito. Você ainda não tem ciência para entender aquilo, deixa de um lado até que aquilo, o Espírito Santo venha e te ilumine. Quer dizer, o incrédulo não, ele chega, olha, não, o quê? Eu não sou vampiro, e ó, vai embora. O quê? Olha lá aquele quadro lá, ó, um homem lá. Ele já se escandaliza fácil, né? Mas lá fora, lá eles podem colocar outdoor, pode colocar não sei o que, pode colocar tudo, até na placa da igreja lá. A foto do indivíduo que ninguém se escandaliza. Quadro de papa na parede, quadro de não sei o que na parede, não tem problema. Mas se colocar a foto de um profeta na igreja, pronto. Mas o eleito não, o eleito ele segue em frente. Amém. Ele não está olhando para a esquerda nem para a direita, ele está olhando para frente. Ele está olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Ele sabe que nós não estamos nisso aqui por causa desse homem, mas por causa da coluna de fogo. Agora, se eu tivesse uma foto de Davi em casa matando o gigante Golias, seria tão bonito. Ele em cima do peitão do Golias, assim, com a espada na mão. Aleluia. Ficar bonito? Vai enfeitar a sala da tua casa. Deus disse, esse foi o Davi, o guerreiro de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então vocês vão ver, os grandes milagres tinham sido feitos, e as pessoas saíram, porque acharam bonito, acharam glorioso, fenomenal, e professando serem crentes. Graças a Deus, que mensagem poderosa, que mensagem gloriosa. Mas lá na frente a coisa ia ser colocada em teste. A mensagem é tremenda, é gloriosa, é boa, claro. Olha quando saiu, meu Deus, que coisa tremenda, eu também vou. Está saindo do povo de Israel, olha só o que Deus fez. Oh, eu também vou junto. Mas nem sabia o que estava seguindo. Lá na frente, o teste veio. E os grandes milagres tinham sido feitos, e as pessoas saíram professando serem crentes, e eles não eram crentes. E esta é a razão pela qual há uma porção de problema hoje. Aí você vai entender que nem todos eram israelitas, nem todos são cristãos, nem todos são noiva. Saiu uma mistura de gente. Aí você vai poder entender claramente que os problemas vão acontecer, que as dificuldades vão acontecer, que os testes vão vir, e cada um vai ter que mostrar quem é quem. Amém? Amém. Glória a Deus. Esta é a razão pela qual há uma porção de problemas hoje. Poderíamos colocar nosso dedo nisso. Há homens e mulheres os quais vão à igreja e professam ser crentes, e eles não são. Eu tenho encontrado isso no púlpito, tenho encontrado isso na fila de oração. O irmão Bruno encontrou até no púlpito. Tenho encontrado isso em toda parte, onde os homens e mulheres vêm e dizem: eu sou um crente, professam ser crente, e eles não são. Agora, que coisa tremenda é isso, né? Porque se você observar, nós não viemos aqui para bajular ninguém, né? A coisa é melhor você falar a verdade do que você falar mentira. Mas se falar mentira, se falar assim que está tudo bem, você vai ser um popularzão, né? Vai ter uma popularidade fora do comum, vai lá para 90% a tua popularidade, né? Mas se você falar a verdade, a tua popularidade vai ser pouca. Mas é melhor falar a verdade e não ser popular. E isso foi o que começou o problema em Israel. Quando eles chegaram a um lugar, depois que eles descobriram que o povo havia partido, certamente o sobrenatural havia acontecido. Você vai ver que porque essa foi a primeira puxada do ministério de Moisés, e a primeira puxada arrancou uma multidão mista, e a mensagem ela sempre vem nessas três etapas: primeira puxada, segunda e terceira. Na tua vida este processo vem. Você é arrancado, você vem, e você vem realmente gloriosamente, porque você vê Deus abrindo o mar vermelho, fazendo coisas tremendas. A mensagem é poderosa, a mensagem em si é tremenda. É Deus descendo em um homem para libertar um povo, não é pouca coisa. Você acha que isso é qual?
mensagenzinha, não, isso é Deus descendo na terra para libertar um povo, tirar ele das denominações. Agora vem aquela mistura de gente, como Jesus mesmo, quando arrancou, meu Deus, só numa reuniãozinha de Jesus, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Tem gente assim, né? Que cumprem. E alimentou tudo aquilo, e todo mundo, vamos fazer dele rei, glória a Deus, aleluia. Está tudo bem, né? Está tudo bom. Mas depois o aperto veio, depois a luta veio, depois o problema veio, depois o teste veio. É aí onde você tem que mostrar quem você é. Então temos encontrado que há uma multidão mista. Muitas vezes as pessoas saem dizendo, sim, eu sou, eu farei isso. E nós descobrimos que aquelas pessoas eram carnais. Então logo surgiu o primeiro probleminha, desejaram voltar ao Egito. No primeiro probleminha, desejaram voltar ao Egito. Não quero mais, vou desistir. Gente, e nós, e pensamentos vêm. Vem para você, vem para mim, vem para qualquer um. Mas você não pode deixar esse pensamento vir aqui. Não vou mais, não prossigo mais, vou parar porque não aguento mais, o problema está demais, realmente. Não discordo com você. Você está falando 100% sério. Onde você está? Onde você está? Você está num hospital. E você quer que no hospital não tenha problema? Você quer que no hospital não tenha gente doente? Só que sair do hospital é pior. Pelo menos no hospital tem recurso. Lá fora pode dar uma parada cardíaca e não ter um oxigênio, não ter ninguém para fazer massagem, você pode morrer lá fora. Aqui dentro tem recurso. Aqui dentro tem lei. Eles queriam as conservas de alho do Egito, eles queriam os peixes dos rios, mas e Deus alimentando não é bom? Não tá o suficiente o que Deus está alimentando? Eles queriam alho porro, isso mesmo, eles queriam as coisas que eles haviam deixado no Egito. Que coisa! Eu quero o que eu deixei lá fora. Esse é um belo e perfeito tipo do membro carnal da igreja hoje. Ele ama as coisas do mundo porque ele não é de Deus. A Bíblia diz, se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. É duro. E Cristo está certo em todas as suas afirmações. E isto é verdadeiro. E hoje encontramos as pessoas saindo. Eu desejaria que Deus de alguma forma pudesse colocar isto no lado esquerdo, sobre a quinta costela, lá no coração, né? E fixar. Não importa o quanto um homem possa tentar fingir, quando a pressão vier a ele mostrará seus melhores e piores pontos estando sob isso. É quando a pressão vir que você vai mostrar se você realmente é ou se você não é. Ei, meu Deus, aí é que fica, como falou o irmão Antônio no final do ano assim, a luta está lutando, tá? Mas está gostoso, não está? Mas a luta está gostosa, tá? Você tem que seguir em frente. Você tem que lutar contra você mesmo, contra as suas próprias ideias, contra os teus próprios pontos, e dizer, não, eu não estou seguindo ninguém. Eu entrei dentro do véu, e dentro do véu é prova de ruído. A cortina fechou-se atrás de mim e eu não quero mais saber o que eles dizem, o que eles estão falando lá fora. Eu estou debaixo da glória de Shekinah. Só esses que obterão vitória. Aleluia. Pegue a um crente e coloque-o sob pressão e observe como ele age. E você poderá dizer do que ele é feito. Coloque um crente sob pressão e você vai ver do que ele é feito. Coloque uma pressãozinha, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se um problema, analise bem, se um problema vindo sobre uma família,
você que não tem nada a ver com essa família já sofre pressão. Você sofre pressão. Agora, se esse problema fosse na tua família, como você reagiria? Bom, eu estou conseguindo me comportar bem. Eu quero saber como você se comportaria se fosse na sua família. Porque se sobre a família de outro você já balança, e se fosse na sua? Quem deveria balançar é quem está passando o problema, não quem está de fora. Porque se fosse na tua família, aí sim eu poderia até pensar: puxa vida, esse irmão está balançando é porque o problema está sobre ele, mas não está sobre você. Entende? Entende? Amém. Então, coloque um crente sob pressão e você vai ver de que material ele é feito. Amém? Amém. Você pode suportar. Agora eu creio em 1 Coríntios 10, 13, de todo o meu coração, que Deus não vai colocar eu em prova mais do que eu posso suportar. Mas antes, com a prova, Ele dá o escape. Eu creio no que Ele falou. Eu creio no que Ele disse. Bom, Deus colocou Israel em prova, colocou. Faltou água, mas Deus deixou lá 12 fontes de água e 70 palmeiras. Deu escape? Deu escape? Deu prova, mas deu escape. Deus deixou eles com fome, panela vazia, sem nada de comer, criança berrando de um lado, berrando de outro, chorando aqui, mas Deus já estava com o celeiro cheio de pão para mandar para a terra. Deus manda o escape. Deus colocou o Egito atrás, colocou o Mar Vermelho na frente. Provou ou não provou? Mas Deus já tinha o escape. Já tinha uma rodovia dentro do Mar Vermelho. Deus é Deus de milagre. Para fazer milagre Ele precisa colocar nós nestas condições. Todos podem ir bem, todos podem louvar ao Senhor enquanto o Espírito Santo está caindo sobre a congregação. Todos podem. Mas deixe o problema chegar e observe o que se passa. Eu quero ver. Não é naquela hora que o Espírito Santo está caindo, glória a Deus, aleluia, pulando, gritando, aleluia. Não, eu quero ver lá. Na hora em que tiver o problema dentro de casa, na hora que tiver a luta lá no serviço, é lá que eu quero ver. Esta mensagem, ela veio para isto, não para fazer crentes de igreja, ela veio para gerar filhos e filhas de Deus. Aí você vê que lá o inimigo vai se levantar, o marido, a mulher, os filhos. O problema é o comportamento, é a vida lá fora. Aqui tudo bem, se canta, se louva, se adora, se glorifica, ninguém sabe quem é quem. O joio diz glória a Deus, aleluia. O trigo também, os dois, a chuva está caindo. Os dois, o espinheiro agradece a Deus porque a chuva caiu, né? A hortaliça também, ninguém sabe, mas eu quero ver a hora de manifestar o fruto. O espinheiro vai dar espinheiro, vai ficar espetando, mas o trigo é trigo, não tem como ter outra natureza, ele é trigo. Mas deixe o problema chegar e observe o que se passa. Veja o que acontece então. Você vai segui-los? Você vai ser um da multidão mista? Você é uma pessoa, como o mundo costuma dizer, que não pode tomar isto e isto? Você simplesmente não pode suportar isto? Irmão, se você age dessa forma, com deslizes, altas e baixas, entrando e saindo, por que você não vem
venha ao Calvário e morre para si mesmo e nasça de novo no Espírito de Deus. Uma hora está bem, outra hora está ruim, uma hora está bem, está na igreja, está bem, o culto está uma bênção, mas segunda-feira vem, gente, terça-feira vem, o problema vem, o pé de zimbro vem. Elias, o que aconteceu, Elias? Não, ontem eu estava no Monte Carmelo, eu fiz fogo descer do céu, mas hoje eu estou aqui na caverna dizendo para Deus me matar. Que fraqueza, Elias, o que tu fazes aí, Elias? Não, nada move, vento não move, fogo não move, nada move, terremoto não move, nada move, mas a voz move. A palavra tem que mover, a palavra tem que te arrancar da caverna, tem que te tirar da tua situação. Aí Elias entendeu que terremoto não adiantava, que fogo, labareda não adiantava. Ele entendeu que vendaval não adiantava, que precisava de uma voz para chamá-lo, para tirá-lo de lá de dentro. E aí você vai entender por que foi pregado: os sinais são para todos, mas a voz é para o eleito. Você está seguro na palavra. Quando Jesus não fazia mais nada, quando eles pediam para fazer sinal, quando eles pediam para fazer milagre, Jesus então calado, quieto, não fazia mais nada. O mesmo Deus que podia fazer estava ali de pé, mas não fazia. Mesmo assim tinha gente que estava crendo nele. Os incrédulos foram embora, mas tinha gente que estava seguro da palavra. Ele falou e vai cumprir, aleluia. Não importa, irmão, que dia, que hora gloriosa, né? Sim, ele falou: eu ressuscitarei no terceiro dia. Não tem como isso ser uma coisa, uma falácia, não pode ser, é verdade. Porque tudo que ele disse era verdadeiro. Vocês não conseguem crer naquilo que eu falei, aleluia. Os profetas falaram, mas só porque nos últimos anos de ministério dele, nos últimos dias de ministério dele, ele já não fez mais nada, já calou-se, ficou quieto. Aquilo foi para que os incrédulos ficassem dizendo assim: olha, eu não vou seguir mais ele porque parece que acabou, parece que terminou. É a fase presente do ministério, tanto de Paulo como de Jesus, como de qualquer homem de Deus. Olha, então aquilo que eles disseram: William Branham perdeu o ministério, ele perdeu o dom, eu não vou seguir mais eles porque ele não revela mais o segredo dos corações, ele não ressuscita mais morto, ele não cura mais enfermo. Mas aqueles que estavam seguros na palavra não estavam preocupados com isso. Mas ele vai para a sepultura, ele morreu, ele não era um homem santo, ele não era Deus. Olha, Jesus foi para a sepultura, estava lá, mas mesmo na sepultura ele não estava parado. Não, ele estava lá, irmãos. E num dia como esse, num domingo assim, ele pode se levantar da sepultura para dar a nossa vitória, a nossa glória. Ele pode se levantar. Essa mensagem não pode morrer, principalmente no teu coração e no meu coração. Não importa, não interessa o que se passa, o que se tem. Não importa os Judas Iscariotes se enforcando. Eu não quero saber dos Judas Iscariotes. Não importa os Tomé incrédulos. Eu quero saber de uma coisa: a palavra ressuscitou. A palavra ressuscitou. Se nós depender de festinha, né? Digo, festinha evangélica, de chamar cantor A, cantor B, de chamar avivalista, né? Se nós depender de festinha evangélica para ficar firmados na palavra, então vamos para uma organização que eles têm muito mais festa. Mas nós não dependemos disso. Nós não dependemos de agora vai ter uma semana de avivamento para estar na igreja. Não. A noiva não depende disso. Amém. A noiva está firmada na palavra. Oh, noiva. Aleluia.
Esta mistura de gente, aí você vai entender que esta mistura de gente acaba escandalizando, né? Acaba sendo um débito para o nome do Senhor. Observe. Mas vocês, os quais professam ser cristãos, né, professar ser cristão, e então vivem qualquer tipo de vida, então você não está aqui e está em débito com a sociedade do Senhor Jesus. Quer dizer, professa ser e não é, está em débito com a sociedade do Senhor Jesus. Vocês que professam ser cristãos e se envergonham de tomá-lo em sua palavra ou de testificar do seu poder e glória, quando ele venha, você está em débito com o nome do Senhor Jesus. Esta é a verdade. Refugie-se na palavra, mergulhe nela e permaneça em sua palavra. Sim. Vamos seguir? Esta saída nossa da organização, da denominação, do sistema, do Egito, saímos dele. Tem tanta gente que precisa entrar, que ainda está fora. Seus comportamentos mostram que estão fora, estão no deserto. Os comportamentos das pessoas mostram que elas estão fora, que elas não entraram ainda realmente no lugar que deveriam entrar. E eu vou, porque o arrebatamento, vocês observaram bem o que o nosso profeta fala, que eu li ontem. A era de Laodiceia colocou Jesus para fora, nós saímos. E o profeta de Deus diz, o livro de Apocalipse, estou lendo a mensagem do arrebatamento, vamos procurar ficar o quanto mais quieto possível, né? Não vamos ficar transitando aqui e ali, né? O livro de Apocalipse é um livro da Bíblia e está selado para os incrédulos. Ali a Bíblia diz no capítulo 22, qualquer que tirar uma palavra disto, ou acrescentar uma palavra a isto, eu tirarei a sua parte do livro da vida. Uma palavra a isto, eu tirarei a sua parte do livro da vida. Nós compreendemos que então foi inteiramente dado a crentes, para cristãos. E isto abre o livro de Apocalipse e revela quem é o autor deste livro inteiro. Ele é, na aparência, como alfa e ômega, de Gênesis ao Apocalipse. Jesus Cristo é exatamente o mesmo de ponta a ponta e revela seu completo mistério de si mesmo e seus planos para as suas eras da igreja que haviam de vir, e foi selado ali por 7 selos. Agora o livro foi escrito, mas então lembre-se, ele foi selado com 7 selos, e esses 7 selos não haviam de ser abertos. Apocalipse 10, até o toque do último anjo terrestre na terra. Lembra que nós falamos ontem? Vamos fazer uma fusão disso. Até o toque do último anjo terrestre na terra. O último. Então não vai ter um oitavo, não vai ter um nono. Até o toque do último anjo terrestre na terra, Apocalipse 10, 7, está vendo? E nos dias do toque da mensagem do último anjo, o 7º anjo, se cumprirá o segredo de Deus nesta era. Essa é a era em que estamos vivendo. Todos sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia. Agora você observe bem, porque nós não estamos em Laodiceia, mas ela está ali. Lembra que eu falei ontem? A mulher que vivia em deleites vivendo, ela está morta. Ela de Laodiceia está morta, mas ali está, de pé, caminhando, respirando. Mas está morta. Não é isso? Vieram me dizer ontem que colocaram duas noivas vestidas na pracinha de Araranguá, escrito Laodiceia. Eu não tinha visto isso. Essa é a era em que estamos vivendo. Todos sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia. Nunca haverá outra era além. Preste bem atenção. Quando o profeta de Deus diz nunca haverá uma outra era além, quando o profeta fala era da noiva, é porque nós estamos na era, nesta era da noiva,
tipo da noiva. Não que esta era seja uma outra era. Não, porque não haverá uma outra era. A era é a de Laodiceia. Ela só termina com a nossa saída daqui. Mas para mim já terminou porque eu saí dela, entende? O Egito acabou. O Egito terminou. Quer dizer, Deus disse, ó, esses homens que vocês vejam, vão ver, olha para eles pela última vez. Quer dizer, olha para essa era de Laodiceia pela última vez, porque vocês não vão ter mais aqui. Quando eles cruzaram o Mar Vermelho, não foi isso que Deus disse para eles? Ó, esses egípcios que vocês veem agora, vocês não vão ver mais. Acabou para vocês, eles vão morrer. Quer dizer, ele vai ficar para trás. Laodiceia ficou para trás. Você está saindo de, você saiu de, mas você precisa entrar em. É aonde nós estamos? Na era da noiva, que não é uma outra era, mas é denominado o meu tempo e o teu tempo. Quer dizer, o tempo da noiva. Que é aonde? Esse lugar? Em Cristo. Que a minha alma entrou, que a tua alma entrou, que se chama eternidade, que se chama a minha posição em Cristo Jesus, que se chama o meu lugar celestial. Assim estamos vivendo na era de Laodiceia, e esses 7 selos que deveriam ser abertos nesse dia, foi isso que ele prometeu. Agora não será nada fora da palavra. Que coisa boa, né? Porque não se pode acrescentar a palavra ou tirar da palavra. Os 7 selos não foi algo fora da palavra, foi algo da palavra. Mas estava escondido. Tinha que ser tirado dali. Como o poder atômico, lembra que eu falei? Estava ali, mas tinha que ser tirado daquela dimensão e trazido para a nossa. Mas tinha que ter alguém capacitado para visionar aquilo, quer dizer, ver aquilo, enxergar aquilo. Além de que outros homens podiam ver no mesmo lugar e não conseguiam enxergar. Mas havia um cientista que podia ver. Não, tem energia aqui, tem poder aqui, além desse nosso poder de riscar fósforo, tem algo mais. Ele via aquilo. Assim também eu e você. Tem muito mais além do que essas igrejas estão pregando. Não, é muito pouco. Cura divina é muito pouco. É fraco demais. Não, isso vai além. Aleluia. Tem cura divina? Tem também. Tem o fósforo. Precisa do fósforo para acender o fogão? Tem, mas tem o poder atômico. Tem a cura? Tem. Precisa. Mas isso não é tudo. Tem algo mais. Tem arrebatamento. Tem mudança disso aqui para jovem. Tem algo que não deixa mais você ficar velho. É algo maior. É algo que acaba com isso aqui, que elimina isso aqui. Você pode ser curado, sente arrepio, chora, grita, berra, mas depois, quando volta tudo normal, você fica com essa carne te pegando ainda, não tem como, mas haverá um poder que transformará essa carne num corpo glorificado, num corpo semelhante ao de Jesus. É este poder que esta mensagem libera para mim e para você. Acaba com o cabelo branco, você vai estar cara a cara com Satanás no milênio, e ele vai ficar amarrado por uma corrente de circunstância que ele não poderá te tentar mais, porque não tem mais material para ele te tentar. Essa mensagem te potencializou. É isso, essa liberação veio através dessa palavra. Acaba com isso. Acaba com essa fraqueza, com essa debilidade. 100 anos viveu, oh, que grande. Nossa, 100 anos é essa. O que é a mensagem? Viveu 100 anos, 60 muito bem, 70 muito bem, mas depois veja tu. Fulano está no hospital, 94 anos. Entrou no hospital mal, mas está bem já está bem, respira bem. Com 94 anos está bem. Vai estar bem. Não está mais bem. Já era, já acabou, já foi.
virou um bujão de gás para dar mais uma chaminha, só isso, mas vai acabar. Vai terminar, vai apagar tudo. Não sei se é daqui uma semana, 2 ou 1 ano ou 3 anos vai acabar, mas aqui tem um poder, a palavra tem um poder que vai além disso. É eterno, é a eternidade que Deus quer, junto comigo e contigo, é eternidade. Vê? E esses 7 selos que deveriam ser abertos nesse dia, foi isso que ele prometeu agora. Não será nada fora da palavra, porque não se pode acrescentar a palavra ou tirar da palavra. Tem de permanecer sempre a palavra. Porém, a revelação é para revelar a verdade dela. O que ela é para fazer isto se encaixar com o restante da Escritura. Então Deus indica que isto é a verdade. Está vendo? Deus não necessita de nenhum intérprete. Ele é o seu próprio intérprete. Ele é o seu próprio intérprete. Agora lembrem que eu falei para vocês que não haveria uma outra era, nós lemos aqui. Amém. E que quando o profeta fala a era da noiva, é exatamente o lugar onde nós estamos. Amém. E é Cristo, que é sairmos e entramos em Cristo, que não é uma outra era, mas é um lugar, é um tempo, é o nosso tempo, é o tempo da noiva. Acabou o tempo das denominações, em outras palavras, e agora é o tempo da noiva, é o tempo de meu e teu. Dá para entender isto? 64 da mensagem da festa das trombetas. Agora, se eu viesse com a mensagem de Pentecostes, eu estaria na era da igreja de Laodiceia, e isto não estaria certo. Entendem? Agora o 190, quer dizer, o profeta não veio com uma mensagem pentecostal. Ele veio com uma mensagem além dos pentecostais. Ele veio lá, mas eu pergunto para vocês, qual dos egípcios, a mensagem era para os egípcios ou era para Israel? Era para Israel. Deus, deixa o meu povo ir. Olha onde está Malaquias 4. Ele converterá o coração dos filhos. E os escravos não poderiam ser libertos porque eles têm o seu salário. Mas a noiva, os filhos podem ser libertos, os israelitas podem ser libertos. Vem, quando eu falei que a mensagem foi jogada para fora, e eu li exatamente em Laodiceia, capítulo ali, no capítulo 3 e no versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Aí o profeta vem e diz, vejam, a lua escurecendo-se, sob o quê? Vejam isto, desenhado, o Filho do Homem sendo lançado fora da igreja, Jesus sendo lançado fora da igreja. Agora, quando o profeta fala da lua, né, ele fala disso aqui, ó, que foi fotografado quando o Papa Paulo VI visitou Jerusalém. Ele fala disso. Aqui está exatamente as 6 fases do eclipse lunar. As 6 fases do eclipse lunar. Estas 6 fases, não foi só 6, foi 7, porque a 7ª está completamente escura, quer dizer, a lua ficou completamente escura. Essa seria o nosso tempo. Vejam a lua escurecendo-se, quer dizer, a lua representa a igreja, vocês sabem disso, correto? A lua escurecendo. Então, diz o profeta, na 6ª avançou um grande passo no crescimento. Durante a parte da 7ª era ainda estava crescendo, quando repentinamente parou. Lá está vendo lá a 7ª? Observe o que o profeta de Deus diz assim, ó, na 6ª avançou um grande passo no crescimento, durante parte da 7ª era ainda estava crescendo, parte da 7ª era ainda tinha um pouquinho de luz, correto? Quando repentinamente parou e minguou até quase nada, de modo que ao invés de luz era a escuridão da apostasia, e no fim da era ela tinha cessado de brilhar. Quer dizer, agora já não tem mais nem aquilo lá. No fim da era já tinha cessado de brilhar. Enquanto William Branham estava na terra, enquanto ainda, olhem só, eu vou ler aqui como está aqui, correto? Na 6ª avançou um grande passo no crescimento.
Escute bem isto. Durante parte da sétima era, ainda estava crescendo, quando repentinamente parou e minguou até quase nada. Quase nada? Só um tracinho? É isto? De modo que ao invés de luz, era a escuridão da apostasia. Está lá a escuridão da apostasia? Agora, e no fim da era, ela tinha cessado de brilhar. É isto? Já não brilha mais nada lá. É o que eu li aqui? Pois as trevas tinham tomado conta. Por que que tomou conta? Porque eu e você, o restantezinho, saímos de lá. Quem é a luz? A luz é a palavra, a luz é Cristo. Mas Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Porque a palavra estaria em mim e em você. Enquanto nós estávamos dentro da organização, ainda tinha um pouquinho de luz lá. Mas o restantezinho saiu. Saímos, não tem mais luz lá dentro da organização. Estou lendo aqui, está certo? E no fim da era, ela tinha cessado de brilhar, pois as trevas tinham tomado conta. Cristo estava agora fora da igreja. Aqui está o sinal no céu. Este é o sinal no céu de Apocalipse, capítulo 20, de Mateus 24. A lua tornando-se escura. Amém? Posso prosseguir? Aleluia, que coisa. Então, eventos modernos feitos claros por profecia. 56. Nós estamos vivendo, aliás, não estamos vivendo em uma era pentecostal, estamos vivendo em outra era. Agora você tem que entender exatamente aí, ó. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista. Estamos vivendo em outra era, estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva, o chamado da igreja para fora e reunindo-a para o arrebatamento. E onde é que nós nos reunimos para o arrebatamento? Aí entra a mensagem de perguntas e respostas número 4. Irmão Brana, haverá uma reunião antes do rapto para irmos embora? Aí o irmão Brana diz, sim, haverá. E foi me revelado agora, ele diz, será em Cristo Jesus. Saímos de e entramos em. A mensagem é saindo de Laodiceia e entrando em Cristo. Exatamente isso. Então você vai entender que a nossa saída, a Laodiceia acabou, terminou para mim, para você, ela continua aí. Ela termina quando a noiva vai. Estamos vivendo numa outra era, na era da noiva, isto é, no tempo da noiva, aonde nós somos chamados, não estamos na era pentecostal, nem na era metodista. Estamos vivendo aqui em cima, aonde? Em Cristo, na era da noiva. O chamado da igreja para fora e reunindo-a para o arrebatamento. Deus está te reunindo aonde? Não é na igreja tabernáculo do Deus vivo. Você não está reunido aqui, você está reunido em Cristo. Você foi chamado a reunir-se na palavra. Entenda isto, porque senão você vai perder o sinal. Você vai perder o sinal e vai ser mais um sinal passado por alto na tua cabeça. A noiva captará, a noiva entenderá, a noiva conseguirá ver que ela não está unida a uma denominação, mas está unida com Cristo. Assim como minha esposa está unida a mim, a noiva está unida em Cristo. Olhem só, essa é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, essa é exatamente a verdade. Agora, para que ficar fazendo um cavalo de batalha? Estamos vivendo numa outra era, acabou. Não precisa, é só ler o que o irmão Brano disse. E este livro é um livro de profecias. A seus crentes é ordenado que o homem o leiam e creiam no seu autor, porque cada palavra que está escrita ali tem de se cumprir. Aleluia, eu gosto demais disso. Eventos modernos, então, você saiu, é Gênesis 12:1, você saiu, sai-te do meio da tua parentela, amém? Vai para uma terra que eu vou te mostrar, aleluia. 2 Coríntios 6:11 ao 17, é exatamente isto. Como é maravilhoso, como é glorioso. Apocalipse 18:1 ao 4, é tudo isso. Eu poderia ler essas escrituras, mas o tempo está correndo demais aquele relógio, né? Agora, o porquê de toda esta separação? O porquê de Deus nos separar? Por quê? Deus tem um motivo. Vamos abrir em Números? Números 25. Israel estava caminhando, nós estamos então caminhando. Israel cruzando o deserto, Israel caminhando pela fé.
Chega em Números 25, versículo 1, Israel deteve-se em Sitim. Israel parou. Israel parou. E começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Olha o problema sério aí. Elas fizeram o quê? Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Quer dizer, olha só, aí lembram que eu preguei más companhias? Aí você vai entender por que eu preguei aquela mensagem más companhias. Agora você vai ver aqui porque Israel deteve-se e aí recebeu um convite, timbrado, né? Letrinhas de ouro, um desenho bonito na capa, né? Um convite especial. Vamos para a nossa festa? Claro que eles não convidaram para adorar deuses falsos, claro que eles não convidaram para adulterar, eles convidaram para uma festa. Só que daí depois o que acontecer na festa é outros 500. Não é assim? Vamos no culto. Agora o que vai acontecer depois é outra coisa. Vamos para o culto, vamos para a nossa festa, né? E convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Aí é que começa a consequência. Mas o pastor é muito radical, né? O Moisés é muito duro. O Moisés é muito... Para que separar, Moisés? Para que dividir? Não, denominação, é claro que é a denominação que faz a separação, que é a denominação que faz os grupos, né? Mas a questão não está em companhias, que você tem que estar lá no teu trabalho, lá no teu serviço. Não, não é isso. Mas observe bem o comportamento dessas pessoas no meio dos mundanos. Mas sabe o porquê que eles conseguiram enganar Israel? Sabe por quê? Números 31. Depois eu vou ler na mensagem o porquê. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, versículo 13, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães dos centenas que vinham ao serviço da guerra. O que Moisés o quê? Moisés indignou-se. Eu estava lendo umas escrituras, vamos abrir um parênteses aqui, vamos conversar um pouquinho. Eu estava lendo umas escrituras, onde Paulo, pode ficar com a Bíblia aí aberta, onde você está, eu vou voltar a ler de novo. Aonde a Bíblia diz aqui em Efésios, eu só vou ler aqui: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem porvaíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, impuro ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável no Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Por quê? O que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Aí Moisés tinha razão em se indignar, e a Bíblia deixou registrada a indignação de Moisés. E Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres? Eis que essas foram as que, por conselho de Balaão tinha dado um conselho. Que conselho?
deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Quer dizer, não veio de Moisés este conselho, veio de Balaão. Balaão deu um conselho: ó, gente, é o seguinte, é assim, ó. Nós somos todos irmãos, somos tudo crentes. Eu vou ler depois isso para vocês. Deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Agora, aqui Moisés queria realmente exterminar a praga. E alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis a vós e aos vossos cativos. Também purificais toda roupa, toda obra de pele e toda obra de pelos de cabra e todo utensílio de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que foram à peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo, toda coisa que puder resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpo. Eles queriam purificar tudo que tinha lá de coisa do inimigo, de Balaão e dos moabitas. Né? Todavia se purificará com a água da purificação, mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas roupas ao 7º dia. Quando? É nesse tempo, então. Amém. Também lavareis as vossas roupas ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Vê? Esse é o tempo. Agora, eventos modernos feitos claros pela profecia, né? Vamos lá. 113. E eu vou ler aqui o porquê. Mas agora, este é um duro comentário a fazer. Um dia desses eu serei baleado por causa disso. Mas lembre-se disso, que as igrejas estão sendo enfeitiçadas por este concílio ecumênico. Eles os está levando direto para dentro dele, para dizer: vocês são o mesmo grupo. Sabe quem era a nação de Moabe? Vocês todos sabem quem era, né? Nação de Moabe. Moabe foi um filho que foi gerado através da filha de Ló com Ló. Então nasceu a nação dos Moabitas. E Ló, ele era filho de Abraão, ele era sobrinho de Abraão. Consequentemente, esta nação era parente de Abraão, parente de Israel. Como era parente, ficou mais fácil. Recebeu o convite: são meus parentes, são parentes, beleza, tranquilo. E tem dado cada coisa, não só os parentes naturais, como os parentes espirituais. Os parentes espirituais são parentes, são tudo irmãos. Veja, mas lembre-se, observe, vocês são o mesmo grupo. Vocês não são o mesmo grupo. Saiam do meio dessa coisa e aparte-se. Agora, mas é o irmão Brana dizendo para sair, para se apartar. Abra sua Bíblia aí agora em 2 Coríntios, então vamos ver. Eu sempre faço aqui e aqui, para vocês entenderem que o William Branham não está pregando uma coisa dele, da cabeça dele. Está pregando a Bíblia. 2 Coríntios 4. 6. 2 Coríntios 6. Verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Vocês são o templo de Deus? Amém. Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, o que é que está escrito ali? Deixa eu ler aqui. Vocês são o mesmo grupo, disse Balaão. Vocês não são o mesmo. Saiam do meio dessa coisa e aparte-se. Certamente é verdade.
Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. O que que eu li lá, o que Moisés fez? O que resistia ao fogo passa pelo fogo. O que não resiste ao fogo, lava na água. E depois vocês também tomam banho. Depois entram no arraial. Tem tanta gente, né? Por quê? Porque vem carrapicho. Vem até o cheiro de lá dos moabitas. E se não se lavar, se não passar pelo fogo, vem até o cheiro da doutrina errada, vem. Tem que tirar, até o cheiro. Até o cheiro do falso ensinamento, o cheiro do mundo tem que sair. E o maior problema é os não nascidos de novo. É os que estão em processo ainda. Você tem que tomar cuidado. Devemos ficar longe dessa coisa, tão longe disso quanto se possa. Então vamos lá. Balaão disse: nós permitamos que nossas filhas se casem entre si, porque afinal de contas cremos no mesmo Deus. Fica fácil, né? Como podem dois andar juntos a não ser que estejam de acordo? Como você pode andar com Deus a não ser que concorde com a sua palavra? Como você pode acrescentar credos e demais coisas a ela, quando está ordenado não fazer isto ou recebeu ordens para não fazer isto? Você não pode fazer isto, não tem como fazer isto. Irmão e irmã, você não pode misturar esse fermento com ázimo. Azeite e água não se misturam, trevas e luz não se misturam. A luz é tão poderosa que simplesmente lança fora as trevas. Aí cruza um batista com um metodista, sai um renegado. O pior híbrido que existe é o híbrido dentro da mensagem. É o que mistura um crente da mensagem com outra coisa. É o pior híbrido que existe. Mistura com outra coisa. Fica uma coisa horrenda, esquisita. E Deus não aceita híbrido. E os piores problemas que houve na Bíblia envolveram casamento. O rei de Judá casou seu filho com a filha de Jezabel, que era rei de Israel, né? Problema e mais problema. E assim não podemos misturar isto. Tampouco se pode misturar com o pecado do mundo. Não se pode misturar igreja e denominação. Não se pode misturar igreja e credo. Não se pode misturar o mundo e o evangelho. Ele não se mistura. Sai do meio deles, apartai-vos, diz Deus. Eu vos receberei para mim mesmo, vós sereis para mim filhos e filhas. É o verso 17 que o irmão Branco está lendo aqui. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu serei para vós Deus. Nunca poderemos fazer isto até que estas coisas sejam manifestadas, e a palavra de Deus para a hora seja provada que é a verdade. Sigam as pisadas. Agora, vocês vão ver em Gênesis 19, depois que Abraão se separou de Ló, Deus disse: levanta a tua cabeça. Aí então Deus pôde dar o filho a Abraão, pôde cumprir a sua promessa para Abraão. Pentecostais, é por isso que Lutero perdeu sua mensagem, e assim que Wesley perdeu sua mensagem, foi dessa maneira, foi desse jeito. Veja, se a igreja wesleyana tivesse continuado, eles teriam sido pentecostais. Se a luterana continuasse, eles teriam sido metodistas. Está vendo? E agora, se os pentecostais continuarem, serão a noiva, mas eles não puderam continuar. Se vocês se retraírem e continuarem retrocedendo para o mundo, como estão fazendo agora, vocês estarão perdidos. O que é que eles fizeram? Começaram devagarzinho, devagarzinho. Irmão, aqui nós temos irmãos aqui de 30, 40 anos atrás, que se converteram lá nos pentecostais. Temos aqui a irmã Flóscula, temos aqui várias irmãs, né? Eu faço referência à irmã Flóscula, que é a mais idosa, e ela, quando veio para a mensagem, já tinha 25 anos de Assembleia de Deus. Mas ela pegou o verdadeiro tempo da Assembleia de Deus, ela pegou o verdadeiro tempo. Quer dizer, que se eles tivessem continuado e aceitado essa mensagem, eles teriam sido a noiva.
Mas o que é que eles fizeram? Eles começaram a se afastar. E se a irmã Flosca parece que quase que não acredita o jeito que eles estão agora, com o jeito quando ela começou. Porque eles começaram se afastando, hoje eles estão pior do que a Igreja Católica. Pior, a Igreja Católica tem o salão do lado. Eles fazem a coisa dentro da igreja já. Sim, eles apagam as luzes. Aqui talvez ainda não tenha, lá em Florianópolis eles apagam todas as luzes, eles têm um globo que fica aquele negócio de... É assim ou não é? Vocês já não viram um monte? Só, lá em Florianópolis é assim. Eles não fazem do lado. A Igreja Católica tem o salão do lado para fazer a festa. A evangélica faz dentro da igreja. Ficou pior ou não ficou pior? A Igreja Católica não aceita isso nunca dentro da igreja. Tem mais respeito do que eles. A velha mãe. Claro que a velha mãe não vai fazer mais nada, porque já está velha mesmo. As novas é que vão se engraçar. Isso mostrando tudo o que o nosso profeta pregou, mostrou, e nós estamos simplesmente repetindo. Porque importa que nós temos que repetir esta mensagem, pregar outra vez. Não é isso que João foi falado para ele fazer? Não é isso que a noiva tem que fazer? É isso que temos que fazer. Veja. E assim a igreja, né, é até o centro, até isso. Aí então, e assim a igreja passará por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, restauração dos dons, diretamente a imagem formada de Cristo. Cristo e o noivo, e a igreja e a noiva. E a noiva é uma parte do noivo, ela terá de ser uma igreja palavra. Não uma igreja denominacional, não. Ela será a igreja palavra, a palavra que tem sido dada a conhecer e pela palavra vindicada de Deus. Balaão, ele não conseguiu ver a diferença. Muitos não conseguem. Você consegue ver a diferença? Então abra comigo em Malaquias capítulo 4, capítulo 3. Esse profeta é Bíblia pura. Balaão não conseguiu ver a diferença, mas no último dia teria que ter um povo que visse a diferença. Verso 16 de Malaquias 3. Verso 16 de Malaquias 3 até o 18. Então aqueles que temerão ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupa-los-ei como um homem poupa o seu filho, ou a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Dá para ver a diferença? Balaão não conseguiu ver. Balaão não pôde ver a diferença. Veja. Datã não conseguiu vê-la. Datã saiu lá e ele tinha visto Moisés e sabia. Ele saiu lá e disse: tu tratas de pensar que és o único no grupo. E infelizmente, para a infelicidade de Datã, Moisés era o único mesmo. E ele quis dizer: tu trata de ser o único? Quer dizer, Deus só fala por ti? Para a infelicidade de Datã, realmente aquilo era verdade. A congregação inteira é santa. O Datã queria colocar um grupo de pessoas. Deus nunca precedeu assim. Ele deveria ter sabido que não era assim. Datã deveria ter sabido. Ele era um chefe, ele era um presbítero distrital, ele era um homem que governava uma tribo. Ele deveria estar sabendo por quem Deus estava falando. Infelizmente, ele não soube. Ele não viu a diferença. Por isso que eles não conseguem ver a diferença. Amós 3,7: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. E encerrou o assunto. Moisés era o profeta, então Deus vai revelar através dele. Não vai ser através de mim, não vai ser através de você. Deus revelou os seus mistérios. Mas eu recebi uma nova revelação. Espera aí, vamos ver, se bater com isso aqui e com isso aqui, essa nova revelação tem que bater com isso aqui. Se não, tira o teu cavalinho da chuva que vai molhar. O quê? Moisés sabia que Deus o havia enviado lá para isso.
Ele somente disse: Senhor. Caiu a entrada do tabernáculo e Deus disse: olha o que Deus foi. Deus foi lá e disse assim: separa-te dele. Sai, vem para cá, Moisés, não te mistura com essa gente. E os tragou. E lembrem-se o pecado que Israel cometeu por Balaão dizer que todos eles eram a mesma coisa. Irmão, quando que nós somos a mesma coisa? Esse pecado nunca foi perdoado a Israel. Deus nunca perdoou isso. Isso foi mencionado lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, foi mencionado lá nas cartas do Apocalipse, nas eras da igreja, o pecado de Balaão, a fornicação de Balaão, que lá representa a fornicação espiritual, que é crer numa doutrina errada, crer no ensinamento humano. E vejam, permitam-me dar-lhe uma cifra impressionante. De 2 milhões que saíram do Egito, 2 deles entraram na terra prometida. Cada um deles comeu a mesma coisa. Todos eles dançaram no espírito. Todos eles tiveram tudo em comum, mas quando chegou ao tempo da separação, a palavra fez a separação. Tá certo, aleluia. Não era quando eles estavam comendo maná que se podia ver quem era quem. Não era quando eles estavam bebendo água da rocha que se viu quem era quem. Não era quando eles estavam comendo codornizes. Não. A palavra fez a separação. Quando a palavra foi manifestada, cada um deles comeu a mesma coisa, todos eles dançaram no espírito, todos eles tiveram tudo em comum. Mas quando chegou ao tempo da separação, a palavra fez a separação. Assim é hoje. A palavra fez a separação. Quando chegou o tempo, ele disse: ora, aqui nós somos tão parecidos. Vejam, a Bíblia diz: nos últimos dias os 2 espíritos, Mateus 24, seriam tão parecidos que isto enganaria o próprio escolhido, se fosse possível. Aquela casca se parece exatamente com o trigo, mas não é o trigo. Estão vendo? Parece, meu Deus, mas é só casca. Cabelinho cortadinho, tal, ajeitadinho, bonitinho, sapatinho, beleza. Biblinha debaixo do braço, inário, mensagem. Sainha comprida, cabelo comprido, tudo certinho, Bíblia mesmo. O que tem ali dentro? Só Deus sabe. A casca é bonita, mas vai numa lavoura de trigo, e pega lá um cachinho de trigo, e se ele tiver em pé assim, pega ele, debulha ele, esfrega e sopra. Quantos grãos vai ficar? Só palha. Mas se você pegar um cachinho que estiver inclinado, assim, pega ele, olha, é só grão. A palha é fácil ser levado para cá, para lá, mas o trigo não. O trigo é sólido, o trigo é firme, o trigo tem vida. Seriam tão parecidos que isto enganaria o próprio escolhido, se fosse possível. Aquela casca se parece exatamente com o trigo, mas não é o trigo. Estão vendo? Ela não é o trigo, mas se parece exatamente com ele. Estão vendo? Tão parecido que enganaria o próprio escolhido. Vocês se denominaram e caem nessa denominação, e se secam e morrem, e o trigo foi avante. Glória a Deus, Pai do Senhor, irmão, e tal, e Bíblia. Sopra, o vento leva. Vem J. Neto, vai. Vem o fulano, vai. Vem o bispo tal, vai. Todo mundo, vamos. É vento, é levado por todo o vento de doutrina. Palha é levado por todo o vento de doutrina.
Mas o trigo não, o trigo tem uma posição. O trigo está no celeiro. O trigo está seguro. Aleluia. Você está em Cristo? Isto é, você saiu e entrou, você está no celeiro. Gente, 15 para o meio-dia, eu não dou conta de terminar isso aqui nunca hoje. Mas nós temos um culto de louvor à tarde, quem sabe se vocês me dão um tempinho eu concluo. Vamos orar? Se coloquem de pé em nome de Jesus.